Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje um Sala de Professores especial falando sobre as negociações salariais deste início de ano, neste ano de 2017, nessa conjuntura política e econômica um tanto quanto complicada. Para batermos um papo sobre as negociações salariais na educação superior hoje, estamos aqui com o professor Walter, que é diretor da FEPESP do Simpro Santos, a professora Conceição, que é diretora de Campinas, do Simpro Campinas e da FEPESP, o professor Fábio, que é do Simpro Sorocaba e também diretor da FEPESP, e o professor Novaes, do Sindicato de Ribeirão Preto e também diretor da FEPESP. É uma alegria muito grande estarmos todos aqui e eu agradeço a presença dos meus colegas e companheiros. E é uma alegria grande, repito, estarmos com você aí para discutirmos as questões que envolvem as negociações salariais deste ano. Primeiramente, eu queria conversar com o Walter sobre as negociações do ensino da educação superior. Como é que está a composição patronal este ano, Walter? Alguma diferença em relação aos anos anteriores? Olá, Celso. De fato, a gente percebeu uma mudança significativa na composição do SEMESP, né, na comissão de negociação do SEMESP. Enfim, uma comissão numerosa que dificulta bastante a interlocução, porque a gente percebe que as diferenças entre essas entidades aparecem e são várias contradições, e isso para mim é um momento muito mais complicado para a negociação, porque você não vê efetivamente um interlocutor, porque você está falando com 8, 9 entidades, com cada uma com uma expectativa diferente na negociação. Isso eu acho que dificulta bastante para nós, representando aí os professores e os auxiliares de educação superior, que na negociação, porque você não consegue encontrar alguém que dê um posicionamento que seja do SEMESP. Nessa questão, existe um interlocutor específico nessa negociação? Qual é a diferença em relação à negociação do ano anterior, com relação à composição patronal? No ano anterior nós tínhamos uma interlocução muito clara, muito evidente, que a gente entendia sendo até uma profissional, né? Era o departamento jurídico do SEMESP, via o Dr. Kovac, que de certa forma falava em nome do SEMESP. Agora não, agora você tem 8, 9 entidades ali, me parece que muitas vezes não falando em nome de uma categoria, mas falando em nome dos seus interesses. Aliás, não são nem mantenedores que estão presentes, tirando um ou outro, a grande parte são representantes de recursos humanos, departamento jurídico, que não falam efetivamente pelos seus mantenedores, falam pelas instituições, mas não está ali presente os mantenedores. Então, Fábio, o fato de você ter representantes patronais e não os próprios mantenedores, na sua opinião, dificulta a negociação? Em que sentido? Eu acho que a negociação já está dificultada pelo volume, né? Pela quantidade de pessoas. Antes era um interlocutor e agora são 9. Né? Não ter os próprios mantenedores, na minha opinião, demonstra que não se quer uma negociação produtiva. Então, o receio é que essa negociação, que essa estratégia seja montada exatamente para retardar um pouquinho as negociações, porque agora a pressa bate do nosso lado, né? Então, por isso, no meu entender, acontece dessa forma. Então, explica um pouquinho aí para os nossos companheiros, para os nossos colegas professores, professoras e auxiliares, o que significa agora a pressa está do nosso lado. Por que agora nós temos mais pressa e os patrões estão um pouco mais tranquilos? Até o ano passado, nós tínhamos a 277, que era uma determinação de ultratividade das cláusulas. A 277 é uma súmula
do Tribunal Superior do Trabalho. Isso. E ela dizia exatamente o quê? Ela dizia que todas as cláusulas estariam valendo mesmo depois de encerrada a vigência das cláusulas. Então, elas estariam valendo continuamente. Até que outro acordo ou convenção fosse assinado. Fosse firmado. Então, nós não tínhamos o risco de perder as cláusulas que existiam depois da vigência da convenção. Exatamente. A gente tinha garantia das cláusulas pré-existentes, né? Hoje a gente não tem mais essa garantia e exatamente por isso a pressa de negociarmos as que a gente já tem, né, de firmarmos essa garantia de database, garantia de cláusula pré-existente, é maior. E para eles, exatamente o contrário, né? Então, o que o Fábio está dizendo, e eu entrei na questão jurídica com ele, que é o coordenador da diretoria jurídica aqui da federação, é exatamente baseado no fato de que as cláusulas hoje perdem a sua vigência depois do dia 28 de fevereiro. Por isso que toda a campanha da federação e dos sindicatos integrantes é no sentido de manutenção dos direitos. A campanha da federação e dos sindicatos integrantes diz claramente, olho vivo nos seus direitos. Professora Conceição, o fato de não termos ou de nós corrermos o risco da vigência das cláusulas se encerrarem e perdermos a cláusula, de alguma maneira fez com que a composição patronal na mesa de negociações viesse um pouco mais agressiva, vamos dizer, tivesse alguma diferença na atitude em relação aos anos anteriores. Qual foi a postura deles nas primeiras reuniões? Esse ano, efetivamente, está bastante atípico. Desde nós começarmos as discussões das nossas reivindicações, das nossas cláusulas, eles se negaram até a garantia database, ou seja, 1º de março ainda não está garantido que é database. Além também de não aceitar a ultratividade das normas. Eles vieram com as reivindicações. E não são reivindicações para aumentar direitos, é óbvio. Eles vêm especialmente com 2 reivindicações extremamente prejudiciais aos professores da educação superior e às suas famílias, porque uma delas é a questão do plano de saúde e a outra é diminuir a bolsa de estudos. Ou seja, se a gratuidade diminui, prejudica o professor e as suas famílias. Se também tem que alterar o plano de saúde, não atinge só o professor, mas atinge também as suas famílias. Então, nós estamos vendo uma agressividade tão grande que está parecendo o governo Temer. O governo Temer vem a cada dia com uma medida contrária aos trabalhadores. E os patrões, né, os diferentes patrões, né, que estão da forma que vocês já falaram, os que me antecederam, eles estão com a mesma fome, retirar direitos. E isso nós não vamos permitir de maneira nenhuma, né, Celso? Sim, a questão que a professora Conceição colocou é muito importante. Quer dizer, a categoria dos trabalhadores, os trabalhadores em geral, essa categoria está sofrendo algumas violências por parte tanto das representações patronais quanto da instituição, governo em si. Além do problema que nós estamos sofrendo agora na nossa database, com a perspectiva de perdermos alguns direitos, há também a ameaça da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. A gente vai comentar um pouquinho isso também. Mas, de maneira geral, Conceição, o que a gente pode falar em termos gerais, rapidamente, sobre a questão da reforma da Previdência e da reforma trabalhista? O governo golpista não veio sem ter objetivos muito claros. Dinheiro para o capital financeiro, ponto. As outras questões, efetivamente, têm que ser desprezadas ou destruídas. A reforma da Previdência vai fazer com que os trabalhadores não se aposentem. E os professores serão muito atingidos, porque nós temos aposentadoria especial na educação básica. Deixaremos de ter. Então, as pessoas se aposentarão depois de 49 anos de trabalho, com mais de 60, com mais de 70. Então, efetivamente, essa justificativa que a Previdência está quebrada é uma balela, é uma mentira. É para justificar o fim
da previdência pública e dar mais dinheiro ainda para o capital financeiro através da previdência privada. Então, isso é uma coisa extremamente importante que nós, professores, estudemos e façamos todo o movimento contrário a essa reforma. E a reforma trabalhista, gente, vai nos colocar lá para antes de 1943, porque vai atingir a Constituição Federal de 88, que é a Constituição que consubstancia uma série de direitos, e também vai retirar enormes direitos da CLT, que foi de 1943. Então, nós estamos fazendo uma volta para o passado, e não é um passado com direitos, é um passado sem direitos, negando a luta de todos os trabalhadores, negando a luta do movimento sindical e de todos os democratas. Por isso, nós temos que ficar, efetivamente, fazendo a campanha salarial, que não está fácil, e, ao mesmo tempo, lutar com todos esses desmandos que o governo federal, o Congresso e o Judiciário estão impondo ao povo brasileiro. Nós estamos numa conjuntura que não é muito favorável aos trabalhadores. Os colegas professores e professoras, auxiliares da administração, estão percebendo em que conjuntura estão sendo levadas as negociações salariais esse ano. Por isso, repito, a FEPESP e os sindicatos integrantes estão propugnando de olho nos seus direitos. Agora, professor Novaes, com relação a esses direitos, no caso geral, voltando para a nossa negociação do ensino superior, a categoria dos auxiliares de administração escolar está sofrendo algum tipo também de agressão ou de a possibilidade de perda de direitos nessa proposta patronal? Sim, professor. A perda que eu acho que está mais significativa também, além de falarmos no plano de saúde, na retirada ou a mudança nos planos de saúde, a perda que o auxiliar vai sofrer, intensa, ou na bolsa de estudo para ele próprio, ou para os seus dependentes, que também os patrões vieram e até agora também não conseguiram, na mesa de negociação, colocar como é que vai ser feito isso. Então está uma coisa complicada. Eles fizeram a proposta, mas ainda não explicaram que tipo de redução eles querem fazer, tanto numa cláusula quanto na outra. Filho de quem vai perder a bolsa dentro de uma escola? Não é? Que tipo de plano de saúde virá? Haverá coparticipação ou não nos planos de saúde? Além disso, também estão tentando mexer bastante no banco de horas dos funcionários administrativos das escolas. E, além disso, também na redução, né, por conta das aposentadorias, né, dos maiores de 50 anos, quando já estão na escola, perder essa parte também. Então, eu acho que os auxiliares precisam, como todos nós estamos dizendo, ficarem ligados, né, que estaremos divulgando em cada reunião. Todas as reuniões estão acontecendo às segundas-feiras, né, no período da manhã, e logo em seguida a gente tem distribuído via WhatsApp, via a imprensa de uma forma através, né, de comunicados, de boletins que estão sendo divulgados, para que todos os auxiliares também se mobilizem nessas questões dos direitos que estão sendo perdidos, ou que serão perdidos, né, por conta do prazo que a gente já falou que tem, que até 28 de fevereiro estão garantidos todas aquelas cláusulas da convenção. E a partir daí nós não sabemos como é que vai ficar se a negociação não chegar a um fim. Então, é importante que nós fiscalizemos e avisemos ao sindicato, orientemos os colegas dessas questões que nós estamos levantando aqui. A partir do dia 28 de fevereiro, a partir de 1º de março, que é quarta-feira de cinzas, logo depois do carnaval, nós não podemos permitir que mexam nos nossos direitos. Qualquer tipo de notícia que houver nas instituições de ensino superior sobre os direitos até então existentes, por favor, comuniquem os sindicatos, comuniquem a Federação dos Professores. Essas cláusulas que nós estamos discutindo aqui, cujas redações estão sendo objeto de discussão ou de redução por parte da representação patronal, é bom que se diga que essas cláusulas existem nas nossas convenções coletivas desde 1995. Estas convenções coletivas, Walter, estão sendo negociadas desde então. E elas vêm sendo aprimoradas desde então.
quais são efetivamente, o Novaes já tocou em alguns pontos, mas efetivamente quais são os pontos em que a representação patronal está se pegando, principalmente na cláusula de plano de saúde e na cláusula de bolsa de estudo? É verdade, o que o Novaes colocou, que as instituições de ensino superior, aí pelo menos a representação deles na comissão de negociação, ao contrário do nosso posicionamento, que nós apresentamos uma pauta de reivindicações fundamentada nas discussões que foram realizadas já no final do ano de 2016. Então nós fizemos conselho de entidades sindicais, fizemos as assembleias, conversamos com os professores na sala dos professores e construímos uma pauta de reivindicações. Tá? E essa pauta de reivindicações ela tem uma sustentação, tanto que ela se baseia em alguns pontos que depois a gente pode colocar. Agora, ao contrário do que nós fizemos, os patrões vêm com essa discussão desses dois temas. Plano de saúde, querendo introduzir a questão da coparticipação, tá? E num primeiro instante, inclusive, criando dificuldades para aqueles professores e auxiliares ingressantes na instituição, com as chamadas carências. Tá? Na bolsa de estudo, eles estão propondo uma limitação no número de bolsas nos cursos de Direito, Odontologia, Medicina e Psicologia. Estão falando em 5%. Só que não deixaram claro se esse 5% é para as bolsas dos professores, se o 5% é para a bolsa do professor, mais para também os dependentes. Tá? Então, ou do auxiliar. Ou do auxiliar, exatamente. Também. E dos auxiliares e dos seus dependentes também. Então, não está claro, eles falam assim genericamente o que eles querem, e a gente sabe que genericamente o que eles querem é reduzir direitos, tá certo? Mas não deixam claro efetivamente o que eles propõem, o que é essa coparticipação e o que significa a redução desse número de bolsas nesses 4 cursos em especial. O Walter tocou no assunto das nossas reivindicações, das reivindicações que nós estamos levando. Eu queria que a Conceição falasse um pouco agora sobre o conjunto de reivindicações que nós estamos levando. Qual é as propostas que a representação dos sindicatos está fazendo às mantenedoras do ensino superior, basicamente? Bom, em primeiro lugar, a manutenção dos direitos que estão garantidos na Convenção. Que é importante. Que é fundamental. E daí nós fizemos uma pauta enxuta, porque nós já tínhamos uma visão da conjuntura que ia ser bastante difícil levar essa negociação. Então, nós nos pautamos em alguns pontos. Em relação ao índice, por 2 anos, estamos reivindicando que sejam por 2 anos. O primeiro ano, a inflação, e o segundo ano, a inflação, mais metade da inflação como aumento real. Então, isso na questão do índice. Nas outras cláusulas, um salário base, que é o piso salarial, um piso salarial para todos os professores, e auxiliares, claro, porque tem professores no estado de São Paulo, pasmem, que ganham 11, 12 reais na educação superior por hora-aula. E tem auxiliar que ganha um pouquinho mais do salário mínimo. Então, e nós estamos levando um piso que não é nem um pouco fora da realidade, é de 35, 40, 45 reais, mas provavelmente nós reivindicamos 35 reais. Além desse piso, nós também reivindicamos, na questão do ensino à distância, que seja considerado professor, e não tutor, e que o professor que tenha tanto no presencial como no semipresencial, seja considerado professor e tenha todas as garantias como professor. Da convenção coletiva. Da convenção coletiva, claro, que não tenha retirada de direitos. Além do piso, além do EAD, o que mais, Celso, que nós estamos reivindicando? Nós estamos reivindicando piso, estamos reivindicando a questão do EAD e o reajuste. Basicamente é isso. São esses 3, então. São esses 3 pontos, basicamente, que estão sendo reivindicados, além de algum aprimoramento na redação de algumas cláusulas, mas que não significa lá grandes reivindicações. Agora, eu queria discutir um pouquinho mais a questão do piso salarial dos professores e a questão da regulamentação do EAD. O piso salarial é importantíssimo.
na medida em que alguns planos de carreira estão fazendo com que os salários efetivos das instituições de ensino superior, eles sejam diminuídos ao longo do tempo. Muita discussão tem sido feita de professores que ganham um salário maior, com titulação maior, serem demitidos em função de ganhos menores, para salários menores. Então, nós estancaríamos essa diminuição salarial de todo o corpo docente da instituição, estabelecendo um piso. Como existe uma certa heterogeneidade, nós estamos reivindicando um piso não muito alto, mas que seja um piso efetivo, que possa ser efetivamente conquistado pela categoria e pago pelas instituições de ensino superior. O principal nisso é estancar a redução de salários. A própria colega Conceição colocou que algumas instituições estão tentando contratar professores por salários aviltantes. E a questão, inclusive, da nossa reivindicação, além do piso salarial, da regulamentação da EAD. Fábio, a importância da regulamentação da EAD para a nossa categoria é fundamental. Eu queria que você discutisse um pouco isso com os nossos colegas. A questão da EAD, ela bate também na questão do piso salarial, porque ele é um dos recursos encontrado pelas universidades para rebaixamento de salário. Então, os cursos EAD, que hoje são os cursos mais utilizados dentro do mercado, porque hoje tudo ficou muito fácil, né? A informática tomou conta, eles acabaram sendo uma válvula de escape para se contratar professores, porque muitos dos cursos EAD contratam professores com formação e tudo mais, mas dentro de uma categoria inferiorizada. Eles chamam de tutor. Chamam de tutor. E aí não enquadram o professor nas mesmas garantias, o tutor nas mesmas garantias da convenção coletiva. Da convenção do professor, além do que a questão salarial, né? Ele entra numa faixa salarial muito inferior, né? Muitas vezes até é contratado por um valor base, não é por aula. Então, ele não se encaixa nem na convenção do professor e muitas vezes nem no piso salarial dos auxiliares de administração. Exatamente. Então, é uma categoria que não é carne nem peixe. Como você sempre fala, não é carne nem peixe. Talvez rã. Talvez. E aí, essa regulamentação nos dará pelo menos algumas garantias, né, de perspectivas de uma certa carreira na questão do ensino à distância, porque hoje em dia o ensino à distância está parecendo terra de ninguém. A ideia é que já de começo já seja chamado de professor tutor, né, que obviamente foi negado pelo patronato. Aliás, existe até uma resolução do Conselho Nacional de Educação considerando que a função de tutor é atividade docente. Nós não estamos falando aqui daquelas pessoas que, sem nenhum demérito, mas daquelas pessoas que são as organizadoras administrativas dos polos, absolutamente. Nós estamos falando também, esse tem a sua representação nos auxiliares. Nós estamos falando efetivamente daquelas pessoas que têm atividade docente, que auxiliam o professor, que tiram dúvidas dos alunos e que auxiliam na relação de ensino-aprendizagem à distância. As instituições do ensino superior estão se aproveitando do ensino à distância para aumentar a sua lucratividade. Exatamente. Né? Então, só para a gente fechar o assunto, eu queria voltar ao Novaes para falar exatamente da questão dos auxiliares. Nós falamos do piso do professor, nós falamos da questão da EAD, mas nos auxiliares nós também temos uma reivindicação de aumento de piso e uma reivindicação de aumento do valor do Vale-Refeição. A instituição do Vale-Refeição, de 3 anos para cá, ela se mostrou efetiva na categoria dos auxiliares, Novaes? Sim, foi uma reivindicação que quando a gente pleiteou, né, há três anos atrás, né? Fez muito bem, porque ela elevou o piso da categoria no estado de São Paulo, né? Então, hoje os auxiliares já trabalham com essa possibilidade de estar também recebendo o seu vale-refeição, e quando ele não recebe o vale-refeição, há um aumento do piso. E a gente também tem colocado como uma das reivindicações desse ano
as 40 horas semanais, né? Que a gente também isso tem, é muito importante. Né, Eu queria só lembrar, Celso, até voltando um pouquinho no que você disse de professor, é que o piso salarial do ensino básico já está instituído, né? E foi muito bem-vindo, porque conseguiu dar um nivelamento, um balizamento da hora-aula para o professor do ensino básico. Não que ela é ideal, mas o piso ele consegue colocar realmente numa situação muito boa. É uma cláusula de barreira, né, que impede, por exemplo, que várias escolas, no caso do ensino básico, né, que várias escolas oportunistas se instalem e se aproveitando de um salário muito baixo. Correto. Importante a lembrança do Novaes em relação às 40 horas semanais, que é uma antiga reivindicação da classe trabalhadora e nós estamos levando também. Queria também reforçar o fato de que no caso dos auxiliares, aumentou o limite para que os auxiliares possam receber a cesta básica. Essas questões também estão sendo levadas no conjunto de reivindicações, no conjunto que nós chamamos de econômicas, e que não afetam de maneira alguma a saúde financeira das escolas, das instituições. Muito bem, nós aqui fizemos um primeiro bate-papo sobre a questão das negociações do ensino superior, esperando ter esclarecido os companheiros, os colegas, professores, professoras e auxiliares de administração escolar. Contamos também com a sua colaboração. Escrevam para a gente, divulguem a pauta de reivindicações e os materiais que vocês têm recebido, participem das atividades do sindicato, critiquem, opinem, apoiem www.fepesp.org.br. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Sala de Professores.